Fala galera, tudo bem? Bem-vindo a mais um episódio de Modcast, o podcast de moda, dados e tecnologia. Bom, hoje, para ser bem sincero, a gente vai receber um cara fantástico, um empreendedor serial, né? Que está aqui hoje simplesmente para contar toda essa trajetória dele e ajudar a gente aqui a entender um pouquinho mais sobre os desafios de companhias que são enormes e estão ali realmente drivando. Bom, André, muito obrigado por ter aceito. De verdade, muito feliz de estar te recebendo aqui e bater esse papo contigo. Beleza. Prazer enorme estar aqui, Ian. Obrigado pelo convite. A gente estava brincando agora há pouco aqui que é efetivamente a primeira vez que a gente se encontra, mas a gente já trocou bastante e espero trazer uma perspectiva aqui de carreira, de falar de tecnologia nesse universo de varejo de moda, que foi inclusive a maneira como a gente se conectou, né? Então acho que tem muita história para contar aqui. Muito obrigado pelo convite. Total. Cara, é assim, até para começar já esse papo, eu não fiz aquela tabelada de falar, cara, é co-founder e tudo mais, mas por favor, se apresenta, traz o que você já começou a conversar e manda bala na sua jornada ali, né? Pra gente já começar a conversar. Cara, vamos lá. Sempre é curioso contar a minha trajetória porque não tem nada de linearidade no negócio, né? Sim. Eu atuo com desenvolvimento de software, com desenvolvimento de produto digital, mas eu sou engenheiro eletricista de formação. Aí a galera fala, putz, mas André, como é que você foi parar nesse universo e tudo mais? Eu comecei minha trajetória profissional, minha primeira experiência profissional já foi no meu intercâmbio quando eu fui para a Coreia do Sul. Então, eu cursava engenharia elétrica, consegui uma bolsa, fui para a Coreia e comecei a programar. Então, assim, já tem mais de 10 anos que isso aconteceu e foi uma trajetória meio que sem volta daquele momento ali em diante. Então eu trabalho com desenvolvimento mobile desde 2012 e não teve como mudar isso depois porque foi uma conexão muito forte, né? Sou mineiro, estudava em faculdade federal, consegui essa bolsa, fui estudar na Coreia, me apaixonei por desenvolvimento de software. Então em 2012 eu estava trabalhando com visão computacional, cara, veículo autônomo, foi uma das primeiras pesquisas que eu fiz em 2012. E era muito legal, porque estando na Coreia do Sul, acho que tendo toda a experiência cultural, tendo toda a mudança mesmo de rotina que eu tinha lá, eu tive a oportunidade de experimentar coisas que hoje estão no mercado, assim, então foi uma experiência muito legal. Me formei e depois eu resolvi voltar para lá para fazer mestrado. Então eu voltei efetivamente e falei, putz, eu preciso estudar computação, vou fazer o mestrado em computação e voltei para lá para estudar. Então nesse momento eu já me envolvi com moda, eu já me envolvi com cosmético, porque é um universo que também na Ásia ele não é só feminino, diferente do mercado brasileiro que está amadurecendo agora para outros segmentos. Uhum. Então assim, era muito comum a gente falar para o público geral para falar de maquiagem e produtos de beleza. E aprendi muito, assim. Então, a minha escola profissional, ela passa muito por essa experiência vivendo no Oriente, e foi muito legal. E de lá, eu venho para consultoria estratégica. Então, eu fui trabalhar na McKinsey em São Paulo. Nunca foi muito planejado, assim, mas quando me apresentaram o desafio, o tipo de trampo que era feito, falei, isso faz muito sentido, cara. Resolver problema, às vezes escopo super aberto, você não tem ideia de onde você está pisando no terreno, mas usar tecnologia para resolver esses problemas. E aí eu me via super fazendo isso. Cara, foram anos intensos e muito frutíferos de consultoria, assim, onde você tem acesso a um público, né? Os seus clientes são diretores das maiores companhias da América Latina. Então, eu tive a oportunidade de trabalhar em 5, 6 países durante um pouco mais de 3 anos, e eram literalmente as maiores companhias desses países, assim. E você aprende muito, e você percebe também que você consegue muito trazer o teu contexto para adicionar, sabe? E essa experiência era muito, muito rica. E daí, da consultoria, eu resolvo dar um salto e a partir de um convite de um grande amigo meu, do Pedro Rabelo, que é CEO da Bag, eu faço um movimento de sair de consultoria para me tornar CTO na Bag, num momento bem crucial, assim, da Bag, onde a Bag estava passando por um processo de M&A também, foi adquirida pela Localweb. Então, fui trazer um pouco dessa minha bagagem corporativa para fazer esse meio de campo, e eu acho que tem histórias bem peculiares e bem interessantes desse contexto, onde você tem grandes corporações que estão buscando inovação e usam as startups como essa alavanca de inovação. E vão para o mercado realmente adquirir ou mesmo trazer como parceiros essas companhias. Então eu vivi muito essa realidade.
E mais recentemente, que é onde eu tô hoje, né, faço o movimento de sair da Bag também numa segunda transição para tocar produto de tecnologia no Iguatemi 365. De novo, abre-se um universo completamente diferente para o André, completamente novo, onde a gente vai falar de marcas de luxo, onde a gente vai falar de um segmento muito resiliente. A gente tem tido anos de economia bem difíceis, mas quando você olha para moda de luxo, você tem algumas particularidades ali bem interessantes como business mesmo, mas que trazem desafios intrínsecos, assim, a barra é bem alta do ponto de vista de cliente, de experiência e tudo mais. E esse é o universo que eu estou vivendo agora, assim, ainda nessa relação, né, corporativa versus startup, de encontrar as engrenagens que fazem isso funcionar, mas sempre pensar em disrupção, inovação, em negócios que estão tocando varejo, tecnologia e moda, cara. Sim, É mais ou menos isso aí. E, cara, e como que foi esse lance, né? O convite veio, obviamente, já fechado a M&A, como que tava esse rolê? E como que foi a sua atuação, assim, nele, né? Acho que até pra entender o quanto você conseguiu colaborar com essa entrada, Claro. né? Numa ida para um cliente, não, na verdade, era uma empresa que tava absorvendo, né? É isso. Assim, a minha relação com a Bag, cara, começou através de mentorias. Esse é um negócio que eu faço há muito tempo. Aliás, fez comigo, né? Foi assim que a gente começou a Sim, relação. as conexões começam assim. E através de um programa da McKinsey, a gente fazia consultorias para alguns fundadores de startups. E aí que eu me aproximei da figura do Pedro, que era CEO, que é CEO da Bag ainda. E a gente construiu uma relação de bastante confiança. Aí chegou um determinado momento que ele falou, cara, você não quer vir para cá? A gente vai passar por um processo bem legal, a gente já tá fechando aqui. E eu acho que faria muito sentido você nos ajudar a navegar esse novo contexto, assim. Foi literalmente uma relação de eu preciso de um braço direito aqui e um cara que tenha bagagem para nos ajudar a fazer acontecer. Então eu entrei muito menos em processo de negociação, qualquer coisa do tipo, mas por uma relação muito pessoal até. Assim, ter uma confiança do fundador que me procurou e falou, preciso de você aqui pra gente tocar. Tanto que mesmo tendo saído da Bag, cara, é um contato que eu tenho frequentemente, é uma pessoa que eu converso toda semana pra gente trocar sobre esse mundo de tecnologia, porque ele tem desafios lá ainda, de crescimento, e ainda nesse contexto, né, de lidar com essa dinâmica de fazer parte de um grande grupo, que a gente sempre conversa, porque eu também ainda tô nessa realidade hoje também, né, comunidade de negócio fazendo parte de uma holding que tem um contexto de negócio bem maior. Mas acho que o que é legal dessa experiência, né? E aí olhando para o mercado mesmo, os últimos anos, assim, se a gente olhar 3, 4 anos para trás, teve uma onda de investimentos muito forte no Brasil. Então, e eu não vou falar nem de aquisições, mas efetivamente em investimentos, uma dinâmica de venture capital, Muito, mercado de VC super aquecido. Enquanto no Brasil a gente, inclusive, aprendia a fazer isso, né? Porque era uma disciplina nova, era um mercado novo, mas que entrou forte com muito capital, e aí, naturalmente, muitos empreendedores fizeram esse movimento de falar assim, putz, talvez seja essa hora. Eu até brincava com alguns amigos, assim, parece que a startup é a nova banda de rock, assim, todo mundo quer ter uma, todo mundo quer fazer parte e tudo mais, porque tava um momento super favorável. Mas aí a gente entra os últimos 12 meses aí, onde a gente tem ajustes do mercado, seja em valuation, seja ajustes mesmo de, assim, quantidades de rodadas de investimento. Acho que ambas as coisas estão acontecendo e o mercado está se normalizando de novo. Eu sei que tem muita gente preocupada, mas de novo, são dinâmicas de mercado. A gente tem momentos de alta, momentos de baixa e momentos onde o mercado se reajusta, né? O preço das coisas vai se reajustando. O mercado de VC não é diferente. É que ele era muito novo no Brasil. Então, é efetivamente o primeiro ciclo que a gente está passando por isso alguns tropeços, alguns sustos e tudo mais. Mas assim, tem sido uma dinâmica interessante acompanhar da minha perspectiva aqui, né? De alguém que esteve em consultoria, depois passou por um processo como esse, de ver que algumas companhias acertaram muito e conseguiram construir estratégias bem consolidadas. Algumas companhias estavam em período de experimentação e começaram a reduzir esses investimentos no momento de experimentação. Então, teve muita gente que não conseguiu nem tirar as conclusões do primeiro ciclo de investimentos, de um fundo e coisas do tipo. Em contrapartida, onde eu vi as coisas darem muito certo, né? Companhias que apostaram e acertaram nas teses de ecossistema, estão amadurecendo e colhendo frutos muito, muito positivos agora. E por ecossistema eu quero dizer assim, eu vou trazer o cliente para dentro da minha plataforma, mas eu vou ter toda a gama de soluções para acompanhar o ciclo de vida dele. Eu posso pegar o exemplo que a gente tinha lá na Bag. A gente era uma plataforma de e-commerce
assim, bem de entrada mesmo, para o cliente que tinha um ticket mais baixo, que queria usar um aplicativo de maneira super sucinta, e ao longo do tempo lá dentro, a gente foi vendo que os outros produtos da companhia também poderiam atender esse cliente. E quando eu penso na jornada de e-commerce, de que eu estou falando? Estou falando da plataforma, eu estou falando de um gateway de pagamento e adquirência, de processamento daqueles pagamentos, eu estou falando de soluções de logística, e eu estou falando de soluções também que vão compor o stack assim, de marketing, personalização, utilização de dados. Então, imagina que dentro de casa, bastante entre aspas aqui, porque obviamente são várias companhias que estavam ali dentro desse ecossistema, eu consegui atender todas as necessidades desse cliente. Então, essas teses de ecossistema, acho que estão se consolidando para se mostrar como acho que um dos principais valores que a gente vê nesse mercado, e vindo dessa onda aí de aquisições, de dinâmica de fundos e evolução das startups. E, tipo, dentro da local web, assim, como que foi o deal, né? Vocês entrariam ali meio como um dos produtos do local web pra, tipo, sei lá, concorrer com Trade Commerce, com esses caras que eram meio que próximos, Doca, Trade Commerce e Bag, né? É isso. Pra ficar meio que uma listagem de tamanhos diferentes de loja, como que funcionou? De maneira simples assim, a questão do ecossistema, ela se consolida com você tendo produtos para tiers de clientes diferentes. Então, assim, você faz a segmentação de cliente, e a gente tinha clientes que eram segmentados para Bag, para Doca, e conforme cresciam, poderia estar segmentados para Tray. E com o passar do tempo, obviamente, a gente entendendo o ciclo de vida do cliente, a gente poderia até fazer um upsell, uma migração. Eu acho que a perspectiva mais interessante e importante dessa tese de ecossistema é que isso seja transparente para o cliente final. Então, a gente tinha que fazer todo o trabalho de back-office, e estava sendo construído, obviamente, né, e ainda tem passos a serem dados, para que o cliente assim, tenha a vida fácil, de fato. Ele fala assim, não, a próxima plataforma me atende melhor. Então, eu estou dentro de um ambiente que já vai me fornecer, inclusive porque eu não tenho que fazer a implementação de uma loja do zero cada vez que eu pensar no crescimento da minha plataforma. Acho que era muito baseada nisso. E aí, dentro da companhia, você constrói as verticais. Então, a gente estava na vertical de e-commerce, que literalmente era composta pelas empresas que você falou aqui. Assim como tinha outras verticais também que trabalhavam pagamentos, ou outros aspectos da experiência de cliente. E, assim, acho que grandes aprendizados que eu tive, e de certa forma trago isso da experiência de consultoria, né? Tem sempre um desafio grande de cultura nessa conversa. Imagina. Quem já me viu falar sobre o assunto vai até dar risada, assim, porque toda vez a gente acaba passando um pouco por cultura, mas é inevitável. Porque a dinâmica e as velocidades que acontecem, que as coisas acontecem num ambiente de startup ou de uma scale-up, às vezes são completamente diferentes do que você tem num ambiente corporativo. Isso implica em, cara, uma gestão de orçamento diferente, tomar de decisão diferente. É muito legal falar de agilidade, falar de OKR, falar do framework da moda de gestão de produto, mas às vezes você chega numa estrutura corporativa que esses frameworks não vão se encaixar com toda a fluidez que a gente imagina. Às vezes, quando a gente está só no contexto da startup, as coisas são nativamente mais fluidas, mais rápidas, tudo já nasce na cloud, tudo já é ágil por essência, né? Mas o grande desafio que eu tenho como executivo de tecnologia é fazer essa tradução, é compatibilização, é entender que eu preciso pensar em inovação e ter uma velocidade aqui em que as coisas acontecem, mas que precisa ser compatível com a realidade, por exemplo, do orçamento anual de uma companhia, porque a companhia está listada na bolsa, alguma coisa do tipo, né? Então, assim, acho que essa grande equação da minha carreira, mas que se desdobra também nessa questão da gestão de tecnologia, e que eu sei que é desafio de muitos empreendedores. Por quê? Porque às vezes estão se aproximando de companhias, porque vão atender essas companhias realmente como fornecedor. Talvez seu cliente é uma grande corporação, e você fica tentando entender por que o ciclo de vida da compra, né, do processo de venda B2B demora tanto. Às vezes a resposta está aí, porque a companhia vem de uma estrutura um pouco mais lenta de tomar de decisão, ou com um pouco mais de governança, de estruturas mais bem estabelecidas, que às vezes não vai corresponder na velocidade que a tua startup opera. Precisa. Exatamente. Às vezes é porque você está precisando de capital, e você vai atrás de capital a partir dessas companhias, num corporate venture, alguma coisa do tipo, um programa de aceleração, e você fica se perguntando por que as coisas não acontecem na velocidade que eu imagino. Pode, e várias vezes é verdade, o fato de que
a cultura e a estrutura das companhias para tomar de decisão é completamente diferente do que empreendedores estão acostumados, né? Essa dinamicidade, né? Puta, cara, fantástico, assim. E até pegando esse gancho, né, dessa parte da tua carreira, como foi pra você tomar essa decisão de, cara, beleza, eu não sei se foi linear, né, de você, como você me falou no começo, não é nada linear, mas, assim, você sair da Bag e vai direto pra Iguatemi, ou você tem um passo antes? Como foi essas decisões, assim? Cara, foi uma decisão bem curiosa e eu lembro muito de conversar com alguns amigos e eles falaram, André, mas que movimento é esse que você tá fazendo? A galera tentando entender. Mas pra mim, assim, o desafio, de novo, o desafio proposto fazia muito sentido, né? O 365 vinha passando por vários desafios de tecnologia, e aí eu conheci algumas das pessoas que estavam liderando esse trabalho que estava sendo feito lá. E, de novo, um desafio intelectual, um desafio tecnológico, um problema a ser resolvido com tecnologia, é tudo que o André gosta. Então fez muito sentido, né? Não teve passo intermediário, efetivamente, e eu brinco e não recomendo, assim, eu nunca tirei férias, né, desde que eu voltei para o Brasil na minha carreira. Tive momentos de descanso, mas assim, foi direto mesmo. Saí da Bag, assumo essa parte de produto no Iguatemi, muito para pensar plataforma, para pensar qual eram as tecnologias que deveriam habilitar o negócio para permitir que o negócio crescesse. E foi muito legal a experiência, porque, como eu disse, abriu-se uma nova janela para mim, para pensar em marcas de luxo, para pensar num contexto, assim, apesar de estar no varejo há muito tempo, né, as particularidades desse negócio me deixaram bastante impressionados. E o que eu quero dizer com isso? Eu trabalho com produto digital há mais de 10 anos. Foi a primeira vez que eu tinha um produto que tinha um desdobramento em que eu tinha uma operação física. Então, a gente faz uma operação que passa pelo fluxo logístico completo. Então, desde realizar a venda no e-commerce até fazer o pick and packing nas lojas, nos estoques e fazer todo o processo de expedição. Isso é bem interessante. E até um ponto aqui, né? Eu conheço o i365 um pouco de longe, né? Eu vi nascer, mas assim, quando você me fala desse ponto específico de criar toda essa logística, lembrar que também tem que ter o fator wow, né? Que vocês conversam lá dentro. Então, é totalmente diferente do que rola no trivial, né? Cara, isso aí. E aí eu vou voltar para um aspecto de cultura que eu aprendi muito no Iguatemi, né? Que é a experiência de excelência. Esse é o fator primordial quando a gente pensa em clientes lá dentro, né? E aí o grande desafio, acho que até para a gente poder pensar a tecnologia, não bastava eu colocar de pé uma plataforma de e-commerce. Tem que ser a plataforma de e-commerce. A experiência uau do ambiente do shopping, ela tem que ser transportada para um ambiente digital. E como é que você faz isso, né? Esse é o grande desafio, esse é realmente o grande driver para a gente prestar tecnologia lá. Não adiantava, por exemplo, eu ter disponibilidade de 99,9% dos sistemas se a experiência não era agradável visualmente, se esteticamente a nossa plataforma não tinha o mesmo apelo que tem entrar num shopping da rede. Então eu aprendi muito desse viés, desse aspecto, e com essa questão do físico. Então, até um negócio que eu faço frequentemente agora, assim, é andar no shopping e ver o que está acontecendo. E isso faz com que eu reflita coisas que a gente poderia estar fazendo diferente no digital. Então, eu sei que tinha um desafio de todo mundo, né, inicialmente para ir digital, para pensar a experiência omnicanal, mas eu, André, particularmente, uso muito da experiência do físico hoje para pensar coisas que a gente vai trazer de funcionalidade, de experiência, de realmente criar excelência em tudo que a gente entrega como produto digital, cara. E é um desafio super legal, assim. Ah, imagino, cara, imagino. E tipo, como, assim, o formato que você está trabalhando hoje é uma via onde você tem que lidar com várias coisas diferentes, né? Então, como que é para você pegar aquela tua experiência, né, de corporações, de McKinsey, depois da Bag, e trazer isso para um mercado totalmente novo? Cara, acho que primeiro é uma experiência de muito aprendizado. Acho que uma habilidade que eu sempre prezei e que eu sempre busco reforçar, que eu tenho, assim, é de absorver as coisas o mais rápido possível, para saber como é que se junta com a minha bagagem. Então, assim, eu tenho bastante conhecimento técnico, eu tinha uma jornada onde eu atuei muito, assim, mão na massa mesmo, colocando as coisas de pé, colocando produtos de pé. E até pelo momento profissional também, em diversos momentos eu tenho que me afastar um pouco da operação para enxergar o todo, né, para pensar o todo.
E aí que eu começo a juntar as coisas. Eu falo assim, como é que eu posso agregar essa experiência que eu absorvi recentemente, de entender marcas de luxo, entender o posicionamento de uma marca, entender o storytelling de marca, para poder disponibilizar isso na minha home, sei lá. É o tipo de coisa que a gente está discutindo hoje, né? Como é que eu traduzo um storytelling que às vezes ele é feito numa vitrine, num shopping, num corredor, para uma vitrine virtual dentro da minha plataforma. A gente esbarra em alguns desafios técnicos, sim, mas cada vez mais fica evidente para mim que o desafio não está só na tecnicidade disso, mas está em pensar a experiência de cliente. Assim, a gente volta sempre para colocar o cliente no centro, entender, conversar, entender as particularidades desse cliente, e aí sim a tecnologia entra como habilitador, né? E nessa experiência é sempre assim, buscar soluções e parceiros que às vezes fazem melhor aquilo que a gente ainda não acertou a mão para fazer. Tem que ter toda essa sensibilidade de fazer assim, putz, nós somos bons em conhecer as marcas. Nós somos bons na relação com a marca. Nós somos bons em construir esse storytelling. Mas será que não tem alguém que pode suprir tecnologia para fazer com que a gente entregue bem, né? E tem funcionado bem, cara. Acho que assim, se entender como companhia, entender quem são os parceiros-chave, que inclusive compram essa briga com a gente, né? Que é para ser uma relação ganha-ganha de parceria. Por exemplo, quando a gente foi para o mercado buscar uma plataforma para poder fazer a migração. E aí tivemos a experiência de construir um baita case com o time da VTEX. Então, assim, quando você entende do escopo de problemas que você tem, qual é aquele onde você é excelente, o que você vai fazer, focar nas suas fortalezas, você consegue trazer para o jogo também parceiros que ajudam. Então, acho que a composição disso, de maneira pessoal, o André agregar a bagagem dele com um aprendizado contínuo, e do ponto de vista da companhia, a gente também tem esse entendimento de essa aqui é a nossa bagagem e esses são os parceiros que a gente pode trazer para agregar também. Não, e é até legal trazer isso, né? Porque, pô, beleza, tem uma bagagem enorme, né? Você já fez muita coisa legal. E como você consegue olhar para isso e falar assim, meu, o que vem aí? Né? Não só na Iguatemi, mas no mercado como um todo, porque você acabou vendo o varejo como um todo crescer. Né? Então você fez a construção de uma plataforma de e-commerce, fez tudo isso. Como que você acha que vai acontecer os próximos passos desse mercado? Cara, legal. A gente discute muito tendência, né? Algumas delas se materializam, outras não. Mas como pessoa de tecnologia, eu tô sempre usando, experimentando. Eu sou early adopter, de maneira pessoal, eu sou early adopter de quase tudo que aparece no mercado. Então, assim, a galera começou a falar de Web3, de metaverso, tava o André lá experimentando até antes de trazer pra mesa no contexto da companhia, sabe? Eu sou muito curioso com isso, assim. E eu acho importante, porque no mercado de tech você ficar, sei lá, 2 anos sem realmente se posicionar, sem buscar conhecimento, você vai ficar travado ali. Então, acho que começando de maneira pessoal, eu experimento muito mesmo. Então, independente do que eu estiver fazendo na companhia, eu tô tocando algum projeto pessoal onde eu tô experimentando com as tecnologias que eu sei que podem vir a ser tendência, tá? Então, dá exemplos bobos aqui, mas quando a gente começou a falar de blockchain, de Web3, de tokenização, cara, eu parei, sentei a bunda na cadeira e fui construir uma aplicaçãozinha para, sei lá, gerar tokens e para gerar blocos e fazer esse tipo de coisa para entender o fundamento, obviamente, mas se algum dia eu falar assim, preciso implementar um projeto com isso, eu tenho conhecimento mínimo para ter discussões educadas. Então, assim, o meu viés de aprendizado, ele é muito hands-on. Ele é muito de executar ou até ter a oportunidade de compartilhar um pouco esse conhecimento para absorver mais. Então, me colocar nessas situações me ajuda pra caramba. A gente está discutindo muito agora e está super, super hypado a discussão sobre AI. Eu fiz isso lá atrás, onde você tinha que codar, não tinha framework pronto, não tinha um chat GPT onde você, cara, fazia um prompt. Eu tinha que fazer literalmente as derivadas que faziam com que o algoritmo aprendesse, assim. Uma matemática super pesada por causa do meu background em engenharia. É muito legal ver os dois lados, ver as duas perspectivas de alguém que estava lá atrás fazendo o código pesado que rodava isso e agora consegue ver a tecnologia no mercado. Mas em contrapartida eu também testo com tudo que eu estou enxergando. Então, assim, um exemplo bobo também, mas é a minha gestão da agenda, por exemplo, e a maneira como eu sumarizo minha agenda e organizo a minha semana, hoje eu já uso ChatGPT ou alguma ferramenta para poder
literalmente revisar como eu gastei meu tempo e como é que ele pode ser mais produtivo na próxima semana. Então, assim, se eu chegar no contexto da empresa para discutir sobre, putz, tem a oportunidade da gente explorar isso aqui para o nosso dia a dia do e-commerce, eu já estou muito mais preparado, porque eu já tive essa experiência individual, pessoal, e eu consigo pensar em casos de uso para essas tecnologias. E aí, para esses exemplos aqui, eu consigo até dizer para vocês, tem uma série de coisas no contexto de e-commerce onde a gente podia estar usando um pouco mais de inteligência e automação. Eu não vou dizer nem só um AI super avançado, não. Mas a gente tem problemas de gestão de catálogo, de experiência de customização, que, na minha perspectiva, até são fundamentos de e-commerce, mas que em algum momento isso ficou meio embaralhado e se perdeu, e não necessariamente todo mundo está fazendo isso bem. Então, o meu mote esse ano aqui, por mais que não sei se vai parecer clichê, mas é olhar para tendências, mas para mim as tendências que a gente tem para 2023, elas têm tudo a ver com voltar para os fundamentos. Pode ser que as ferramentas que a gente use sejam um pouquinho diferentes, mas no fim das contas, quando eu penso no digital, quando eu penso na experiência de e-commerce, a gente está voltando a falar de fazer a omnicanalidade, talvez com rebranding, chamando de digital ou algum termo que vai ser sinônimo, mas a gente está falando muito de experiência única do cliente em todos os canais. Essa conversa de anos e anos para trás. Há 7 anos atrás a gente discutia isso. Exatamente. Só que o que aconteceu? Todo mundo passou por uma onda de implementação onde cometeu-se muitos erros. Então a gente está voltando e falando assim, opa, o que aconteceu de errado aqui? Onde é que a gente perdeu a mão nessa experiência única de cliente? Está todo mundo voltando para dados unificados de cliente, para personalização, a experiência omnicanal, e está voltando para os fundamentos de e-commerce, que tem a ver com tráfego e conversão, funis otimizados, toda a maluquice de virada aí do Google Analytics, onde as pessoas estão completamente perdidas tentando entender os próprios dados da perspectiva de marketing. Então, acho que tem uma tendência forte da discussão de AI, isso é inevitável, mas assim, todo ano vai ter um hype como teve o Web3 no ano passado. IA nesse. Como tá tendo IA nesse. E como vai ter um próximo hype aí em 2024, eu não tenho dúvida. Mas todos eles, de certa forma, conectados a entregar mais valor em algo que é fundamental do negócio, né? Que no fim das contas a gente tá falando do fundamento do negócio é rentabilidade. E 2023 a gente está voltando muito para isso. Você fala assim, como é que eu deixo meu business mais rentável? Dá para usar AI para isso? Beleza, legal. Dá para usar algum mecanismo de tecnologia para isso? Legal. Mas, de novo, é fundamento de negócio, é fundamento de e-commerce. O que a gente está olhando muito forte. E até deixando isso, né, que você falou do hype muito grande de IA hoje, o que você vê de futuro da IA? Você acha que vai ser um lance onde cada setor vai ter uma IA, cada coisa específica vai ter uma IA, ou a gente vai ter um cara meio que centralizadão que vai acabar ganhando tudo isso, né? Seja um Bard, seja um chat GPT, né, como é o OpenAI ali, ou você acha que vai ser algo mais centralizado com pequenas aplicações para casos específicos? Cara, a gente está rompendo uma fronteira aqui que é de massificação do uso dos modelos. Então, antigamente quem conseguia usar AI é só quem sabia construir o modelo. Hoje a gente consegue pegar um modelo pronto, que é um modelo bem, entre aspas, aqui, generalista, ou seja, que consegue aprender quase qualquer coisa. E o que vai fazer diferença daqui para frente, na minha perspectiva, são os domínios de dados. E aí já tem algumas aplicações, já tem alguns mercados que estão testando isso. O que eu quero dizer com domínio de dados? Se eu que trabalho em e-commerce, eu tenho as informações de e-commerce do meu cliente, talvez eu vou usar o mesmo modelo que outras pessoas usariam, eu vou fazer um tuning dele para o contexto de e-commerce. Assim como, por exemplo, eu sei que o mercado financeiro está usando alguns modelos para treinar dados históricos, comportamentais, dados de trading, porque eles retêm os dados do mercado financeiro. Então, a minha perspectiva é que a próxima fronteira a ser rompida é essa das empresas entenderem que eu posso sim pegar soluções centralizadas, entre aspas, que são esses modelos, utilizar a API do OpenAI ou de qualquer um desses outros grandes players, mas eu preciso enriquecer a utilização dessa AI com os dados que só eu tenho, que são proprietários. E aí sim que eu ganho uma nova fronteira competitiva, né? Porque se eu simplesmente abro um ChatGPT e começo a digitar a informação que está disponível na internet, não tem nada diferente e que as outras pessoas não vão conseguir replicar. Agora, se eu vou pegar aquela mesma modelagem, vou trazer para a realidade dos meus clientes que entram no shopping, que estão comprando no meu e-commerce, de novo, aquela visão única de cliente, ela vai trazer
um enriquecimento muito grande para como eu posso utilizar esses dados. Eu posso chegar à resposta que efetivamente, nesse caso, só eu vou conseguir ter, porque só eu tenho esse domínio de dados. Já tem alguns exemplos legais disso sendo feito para personalização de experiência de e-commerce, mas eu acho que quem eu vi usar isso melhor ainda estão em outras indústrias, não necessariamente é a galera que está olhando para varejo, para retail e para moda. Cara, e assim, eu até perguntei isso porque é uma dúvida pessoal minha, tá? Porque, pô, com a IA que a gente tá criando, usando visão computacional e tudo mais, a gente sente ainda que aquilo que você falou é a pura verdade. O mercado de varejo, ele tá se adaptando com as coisas fazerem as bases bem feitas. Então, quando a gente traz uma coisa um pouco mais disruptiva, eles, pô, eu não fiz nem tal coisa, cara. Você já quer me provocar pra fazer isso aqui, cara, acho difícil eu conseguir. E aí, tipo, a gente tem que mostrar que isso pode ajudar nessa jornada mesmo, Sim. né? Então, puxa, muito legal mesmo. Tem sido mais fácil construir justamente esse raciocínio, né? Que dá para usar coisas disruptivas, mas voltando para um fundamento, para algo que ficou esquecido lá atrás e não foi muito bem feito, e talvez a AI pode ajudar a consertar isso. Assim, eu tenho as minhas apostas individuais em como, sei lá, como o varejo e comércio vai utilizar, e eu costumo separar elas em dois bloquinhos, né? Tem coisas que é da porta para dentro, e aí putz, eu preciso melhorar muito minha operação mesmo. Eu preciso melhorar meu back-office. E aí, quando eu olho para uma operação de varejo de e-commerce, eu preciso melhorar meu fluxo logístico, a minha gestão de inventário, eu preciso melhorar meu processo de gestão do catálogo. Tem uma coisa super legal, assim, que eu quero até experimentar para ver se a gente consegue. Será que não dá para enriquecer, por exemplo, catálogos de produto utilizando inteligência artificial, seja com processamento de imagem, porque uma das grandes objeções de compra de e-commerce é efetivamente, né, ver a peça e ter esse feeling de que a peça pode vestir bem, a experiência de experimentação mesmo. Seja na descrição mesmo dos produtos, assim, como é que eu enriqueço o catálogo de produto e faço uma gestão melhor de inventário, de catálogo, e tudo isso que é trabalhado, assim, no backstage de um e-commerce, né? Eu acho que dá muito para evoluir aí, por isso que eu falei sempre automação, mas o uso de AI. E tem o outro lado, que aí sim é a interface de cliente, e aí começa por personalização. Acho que essas últimas semanas a gente teve discussões muito fortes sobre utilização mesmo de mídias sintéticas, né? A gente viu o comercial aí com artistas sendo gerados, ou pelo menos adaptados utilizando inteligência artificial, e eu acho que a gente vai começar a experimentar não só com os modelos, que são modelos criados virtualmente, mas também com mídias sintéticas mesmo. Começar a produzir conteúdo para redes sociais, para marcas, para a construção de campanhas de e-commerce, utilizando mídias sintéticas também. Isso muda o jogo completamente. Até sendo polêmico aqui, né? Porque a gente viu lá o lançamento da Kombi nova, né? Deu problema no Conar e tudo mais. Como que você vê isso, cara? Você acha que o uso da imagem póstuma fica deveria deter as informações, o direito à família, ou por ser uma pessoa pública não? Como que funciona, cara, na tua visão? Cara, a minha primeira perspectiva é que, assim como qualquer outro mercado que não existia antes, a gente vai fazer primeiro e depois a gente vai voltar para aceitar as regras, para regular. Não tem jeito, principalmente sendo um negócio super disruptivo. Mas acho que o próprio mercado está dando as respostas. Assim, artistas que estão se posicionando contra e a favor já estão sendo propositivos em dizer: olha, talvez os meus contratos aqui de direitos, eles vão passar a ter uma cláusula de produção de conteúdo póstumo, ou de produção de conteúdo em vida, inclusive, que utiliza a minha imagem, porque essa é outra possibilidade que se abre. Nos deepfakes, né? Será que o artista não pode ficar de casa e ceder os direitos de imagem dele para que a inteligência possa trabalhar? Esse é um outro espectro que se abre também. Então, eu acho que a discussão não vai passar só por essa questão de estamos falando de uma produção de conteúdo em vida ou não, mas muito mais da pessoa controlar os direitos de imagem e dizer: isso eu permito, isso eu não permito, com utilização. Vai ter polêmica? Vai. Assim como direitos autorais, tem desafios até hoje da gente gerir isso, quem tem direito, como é que você divide, quanto é de responsabilidade da pessoa, da família, das produtoras e estúdios, etc. Mas, de novo, a gente faz e a gente vai achando as respostas assim como a gente fez para outras tecnologias. E até um gancho, né? Você colocou agora um ponto ali muito claro de, cara, como que eu posso simplesmente ceder e ficar de casa vendo minha imagem trabalhar por mim?
E isso já aconteceu lá no Black Mirror, né? Ah, A gente sim, já viu já no sim. Black Mirror, do Stringberry lá da vida. Sim, eu assisti recentemente o episódio, mas esse era um tema que eu já, sei lá, eu me perguntava, inclusive, antes de ver o episódio, por que que não tinha acontecido ainda. Eu acho que é porque tem um viés artístico ainda que, principalmente, a indústria fonográfica ainda traz muito pra mesa de falar que, assim, que tem um toque humano que a gente nunca quer perder. Mais do que... não é só dizer se é possível ou não é possível fazer um filme 100% animado utilizando inteligência artificial. Isso já é possível há muito tempo. Mas por uma escolha do mercado, né, e até um posicionamento mesmo de como a gente produz arte, a gente acredita, até o momento, né, que existem coisas que máquinas nunca vão fazer. E tem o questionamento de se for 100% sintético, isso é arte de verdade e tudo mais. Tem uma discussão super filosófica sobre o assunto, né? Uhum. Mas do ponto de vista técnico, não é de agora que a gente conseguiria fazer isso, né? Acho que, de novo, a gente vai passar por esse processo, pessoas vão concordar ou discordar, mas, assim, é factível a produção de conteúdo hoje utilizando essas inteligências sintéticas artificiais, né? Puta, muito louco, cara. Muito louco, porque assim, né, a gente enxerga que não só a IA, né, não só esses deepfakes, essas tecnologias que são disruptivas, mas a gente vê que vários movimentos do mercado, eles vão meio que adaptando isso, né? Claro, a gente tá falando de games, a gente tá falando de, né, no caso também da indústria do cinema, tudo isso eu acho que ele vai começar a compilir através do que a gente tá consumindo também um pouco, né? E até para fazer um paralelo disso, né? O quanto disso você acha que vai vir para o mercado que a gente atua? Por exemplo, de um cara, por exemplo, fazer a produção de uma roupa totalmente voltada à IA e esquecer aquela questão que você bem sabe, né? Que é a produção meio criativa, que é uma arte. Sim. Quanto você acha que disso acaba também, tipo, acompanhando? Sim. Cara, o processo criativo do mercado de moda, ele vai passar por disrupções nos próximos anos. Assim, isso é inevitável. O que a gente percebe, e aí eu vou trazer um pouco para o viés do luxo, é sempre que ter esse toque humano é algo que agrega valor ao produto e à experiência. Só que acho que uma das apostas que eu tenho, e isso é muito do André, assim, sabendo que as marcas estão buscando incorporar a tecnologia no processo, é ter a tecnologia como um copiloto, assim. E aí eu vou dar um exemplo muito prático. Talvez o processo de criação de peças e de coleções, fazer um trabalho super legal, igual o Pharrell Williams tá fazendo No com as Louis Vuitton, marcas, né? com Louis Vuitton e tudo mais, vai sempre ter o toque humano, até pela essência do mercado de luxo. Assim, queremos que tenha. Só que talvez tenha uma outra fronteira onde não necessariamente o designer vai ter todas as respostas. Imagina, por exemplo, que a gente quer trabalhar com materiais que são ecologicamente mais sustentáveis, e eu preciso juntar uma expertise ali que não necessariamente é uma expertise de moda, mas é de materiais, de processo produtivo e tudo mais. Eu tenho certeza que a gente pode começar a explorar tecnologias do tipo impressão 3D, ou materiais alternativos, utilizando tecnologia, inteligência artificial e outros mecanismos para colaborar com o processo criativo. Então, talvez o formato da peça, a cor da peça, a identidade da peça vai continuar sendo produzida por um artista, mas que vai ser ajudado por algum tipo de inteligência artificial para pensar os materiais, para pensar o ciclo de vida daquela peça, para que essa peça tenha um ciclo de vida sustentável. Então, assim, eu acredito muito nesse modelo que em inglês a gente usa o termo augmented, né? Que é essa ideia do copiloto mesmo, assim, a máquina, a inteligência artificial trabalhando ali com essa inteligência criativa que os humanos não querem perder, sabe? Acho que esse é o modelo que eu apostaria para os próximos anos. Se vai dar certo eu não sei, mas eu tenho certeza que a gente vai experimentar bastante com isso, né? Cara, e assim, até pedindo, te provocando, né? Quanto disso você já tá olhando? Quais são os próximos passos de Iguatemi 365? Cara, a gente ainda tá olhando muito para fundamento, como eu disse, Tá. mas a gente tem pensado em que a gente pode oferecer para as marcas. Acho que esse é o posicionamento geral, assim. Então, quando eu olho para uma plataforma, tem coisas muito práticas do dia a dia que a gente consegue oferecer para que a marca consiga trazer essa parte criativa, tudo isso que eles estão construindo para dentro do nosso site. Então, assim, o que eu já estou olhando? Personalização, com certeza. Como que quando você ia navegar no nosso website, você tem uma experiência completamente diferente da que o André tem.
Porque eu te conheço, eu sei qual que é o teu histórico, eu sei o que você consome, e assim, basta olhar para os números, assim, tem uma pesquisa que eu gosto bastante, até da própria McKinsey, que mostra que personalização pode gerar 15% a mais de receita para empresas que conseguem implementar isso de maneira adequada. Então, a personalização é um fundamento muito forte que a gente pensa em como é que a gente pode criar, e começa em coisas simples, começa numa régua de comunicação, que precisa estar bem feita, mas começa também, será que a home do meu site não deveria ser completamente diferente para cada perfil diferente que entra? Qual outra coisa que a gente tem provocado? Como é que eu trago essas experiências digital para quando você entrar num shopping, eu reconhecer você e eu também fazer ofertas que sejam pertinentes para o teu perfil? Assim, acho que personalização é o fundamento número 1. Segundo é como é que eu recebo coisas das marcas. Então, imagina que uma marca de luxo se posiciona, faz uma campanha dessa, utiliza inteligência artificial para produzir algum conteúdo. Então, assim, como é que eu consigo traduzir esse storytelling da marca para dentro da nossa plataforma? É começar a ter um e-commerce onde dá para, não sei, ter vídeo, por exemplo, de produto, é para começar a ter experiência 360 para que a pessoa possa ter um feeling melhor da peça que está comprando, é fazer experiências imersivas também através de lojas pop-up, para que você possa ter ali uma compra guiada, mas essa compra acontece no digital, mas você tem a experiência ali de poder experimentar o produto. Essas são coisas que no dia a dia a gente já tem se provocado, já tem discutido, e que estão super conectados com essas tecnologias que a gente está falando aqui. Tem essa fronteira lá na frente, né, que é realmente de ser super disruptivo, mas eu acredito muito que as próprias marcas vão tomar essa iniciativa. E aí a gente tem alguns outros exemplos de marcas que estão experimentando bastante, e eu achei bem legal, assim, até antes de vir para cá eu tava dando uma pesquisada, tem marcas hoje que têm laboratórios de inovação mesmo, laboratórios digitais, onde eles estão experimentando com coleções digitais, com lançamento de produtos dentro de um contexto de games, por exemplo, que pro universo gamer é uma Sim. coisa, cara, antiga. Antigaço, Pensar falar de em Avatar é uma coisa super antiga. Mas agora a gente tem mecanismos para garantir autenticidade, para pensar efetivamente para quem foi passado esses recursos, né? Então, esses são mecanismos que eu acho que já estão no mercado e que a gente está conseguindo colocar em prática agora. Uhum. Já tá estressando um pouco mais isso, né? Sim, sim. Pô, cara, obrigado pelo papo, de verdade. Acho que foi muito bom entender a tua jornada. E assim, até antes de terminar, né, eu peço que você conte um pouquinho também do lado André pessoal, né? O André pessoal, o que você curte fazer, seu tempo livre, até também como líder, né? O que você imagina ali. Mas entender o seu perfil mesmo, essa é a verdade. Deixa eu entender um pouquinho o que você curte de hobby, o que você tem lido, o que você tem usufruído um pouquinho, que deve ter bastante coisa aí, pelo que ele já entendeu, Sim. e trazer isso pro nosso público também. Claro. Cara, eu sou muito nerd, mas vou repetir as palavras do Pedro, que foi meu CEO lá na Bag, né? Segundo ele, eu sou nerd descolado, assim. Boa. Porque eu gosto muito de fazer muita coisa. Acho que essa é uma coisa que, ao longo da minha trajetória, é o ponto comum. Eu tava sempre olhando tecnologia, mas eu sou apaixonado com esporte, eu tava mexendo sempre com música, então, assim, acho que o pilar muito forte meu é aprendizado. E aí, hoje, isso se desdobra no meu tempo dedicado à companhia, ao trabalho, à gestão de pessoas, que foi um negócio que eu aprendi fortemente nos últimos tempos, assim. Os grandes desafios de 2023 estão super relacionados a isso, como é que a gente consegue encontrar aí esse equilíbrio, né, entre pessoas, tecnologia e o negócio. Então, eu estudo e leio bastante. Uso bastante tempo para me dedicar a esportes também. Então, assim, eu treino jiu-jitsu tem uns 11 anos, eu acho. E se tudo der certo, esse ano eu quero voltar a competir. E vocês podem imaginar que eu sou bastante competitivo, então não pode ser qualquer coisa. Não pode ser qualquer coisa. Cara, eu me arrisco muito produzindo música, assim, que é um negócio que serve para resetar a cabeça toda semana, quando eu tenho um tempinho livre. Fecho a porta do escritório, cara, invento as minhas melodias, as minhas coisas, gravo. Às vezes publico um vídeo, às vezes não gosto e guardo só pra mim, mas acho que essas três coisas são coisas assim, muito fortes ao longo da minha trajetória. Em momentos diferentes eu fiz mais ou menos de um ou de outro, mas assim, tecnologia, estudar, ler bastante, esportes, e aí o jiu-jitsu é um negócio que eu faço no dia a dia, mas às vezes
sei lá, saio pra fazer escalada, semana passada eu fui saltar de paraquedas. Que da hora, cara. Então, assim, eu me Cara meto a fazer essas radical, né? loucuras. Cara radical. Talvez seja um vício em adrenalina, acho que Faz sentido. a minha hipótese forte é essa. E por último a música, porque a música é a maneira de resetar tudo isso e voltar na segunda-feira zen, pronto pra outra semana, cara. Tá surreal, surreal. Isso aí ajuda bastante, acho que em ter resiliência e eu não sei se eu acredito, eu falava muito de equilíbrio antigamente. Eu não sei se eu acredito mais tanto em equilíbrio, pra mim é mais sobre contraste hoje. Ter os momentos de trabalho intenso, de dedicação intensa, mas na hora que eu tô descansando, cara, eu tô descansando. É isso. E é isso que me reenergiza pra voltar e, de novo, tender pro outro lado e me dedicar totalmente ao trampo. Pô, top, cara. Top demais. E assim, até pra saber, qual que é o livro que tá na cabeceira? Cara, o livro que tá na cabeceira, tem duas coisas na cabeceira. Eu comecei a ler Marco Aurélio essa semana, eu comecei a ler algumas coisas de estoicismo, então Legal. eu tô com o livro do Sêneca e Marco Aurélio na cabeceira da cama, mas eu tô sempre lendo alguma coisa de tecnologia também. Aí eu tô lendo um livro essa semana que chama Plataformas, que fala sobre o modelo de negócio de Google, de Meta e de Amazon, Uhum. que é justamente pensar nesse conceito de enxergar o cliente ao longo da vida dele também e oferecer várias soluções ao longo da vida, que não é um produto... Começa com um produto super nichado, mas pensa no ciclo de vida, assim. Então tem sempre alguma coisa um pouco mais aspiracional e alguma coisa um pouco mais técnica Pô, na louco, cabeceira. cara. Louco demais. Louco demais. Meu, Boa. muito obrigado mesmo por ter topado. Acho que esse papo aqui foi muito legal. Foi intenso, porque a gente falou de tech, falou de vida. Foi um negócio muito legal. E cara, assim, acho que pra finalizar, assim, é só te pedir muito obrigado, de verdade, e falar, na verdade, pra você passar as suas redes sociais, pessoal daqui da telinha aqui no caso, né? Falar tanto das redes sociais também da Iguatemi ali, por favor. Claro, a gente está presente como marca em todas as redes sociais, né? Mas eu vou deixar as minhas também. No Instagram, normalmente estou produzindo bastante conteúdo sobre tecnologia, então é andreal.nunes. E no LinkedIn, porque eu falo muito de carreira também, eu tive a oportunidade de ajudar algumas pessoas que queriam começar em tech, tem sido uma experiência legal essa troca. Então, de novo, me coloco à disposição também para a galera que quiser falar sobre isso. Pode procurar André Nunes, vocês vão me achar facinho lá também no LinkedIn. Não, cara, muito obrigado mesmo, viu? Tá bom? Pessoal, não deixa de curtir esse episódio, comentar lá todos os feedbacks e os elogios aqui ao nosso querido André. E, por favor, sigam o canal também da YouMold ali pra gente poder continuar tendo esse conteúdo bacana. Muito obrigado, viu, gente? E valeu de novo, André.